O tema do ano jubilar. Papa Francisco, na bula da proclamação do jubileu ordinário do ano 2025, vai colocar como tema Spes non confundit, a esperança não confunde, que é Romanos 5:5. Então, vamos pensar primeiramente nesta palavra. Pois a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, São Paulo vai dizer que justificados pela fé estamos em paz com Deus. Então, Jesus nos trouxe essa justiça em nós perfeita. E aí nós estamos em paz. O que é estar em paz? É totalmente reconciliados com Deus. E como que nós tomamos posse dessa justificação? Através da fé. E na qual, nesta fé, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança dessa manifestação de Deus na nossa vida. A glória do ser humano, como vai dizer Santo Ireneu, a glória do ser humano, a glória de Deus, perdão, é o homem vivo. E a glória do ser humano em si é essa glória de Deus, é essa manifestação de Deus. Nós nos gloriamos, e olha o que São Paulo diz, nas tribulações. Porque essa tribulação vai nos fazer mais perseverantes, quer dizer, enraizados em Deus. Quanto mais enraizados em Deus, nós estamos numa virtude comprovada. Aí nós mostramos realmente que nós somos de Deus. E é essa virtude comprovada, é esse enraizamento em Deus que nos vai dar esperança, que vai nos fazer olhar para a frente, não um otimismo qualquer, mas ver nessa esperança cristã que nós estamos caminhando para Deus. E a esperança, ela não decepciona, ela não nos envergonha, ela não nos joga para baixo, ela não coloca a nossa vida para baixo, mas essa esperança está baseada em quê? No amor de Deus que foi derramado. E derramado a gente tem que lembrar do nosso batismo, né? E esse derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo em nós. Então, se há algo que nós devemos pedir no Ano Santo, é essa esperança, mas lembrar que é uma virtude teologal e essa esperança, ela tem que ser pedida. Então, saindo do ano da oração, entrando nesse ano jubilar, já há um tema que nós devemos tratar: pedir para o Senhor a graça da virtude e da esperança. Nós falamos muito no amor, e é claro, é a virtude das virtudes, é a identidade do cristão. A fé, como nós vamos dizer, é essencial para tomar posse da justificação de Deus em nós, mas às vezes nós esquecemos dessa filhinha, né? Dessa criança pequena que é a esperança. É ela que puxa as outras duas virtudes para frente. É ela que nos faz acordar nos momentos de tristeza e de dor. E hoje, num mundo em que há um descrédito muito grande da vida, em que há um descrédito das instituições e de tudo que há, em que um individualismo e um relativismo que graça no mundo, devemos pedir não só para nós, mas para toda a humanidade, erguer a cabeça, como vai dizer o Evangelho de Lucas, porque a vossa libertação se aproxima. Então, diante de cataclismas do mundo, somos chamados pelo Senhor Jesus a levantar a nossa cabeça. Essa paciência que nos leva à esperança, né? Esse aprender a sofrer. E o Papa Francisco, na bula, vai dizer alguns sinais dos tempos em que nós devemos olhar para pedir a esperança. Primeiro, a paz no mundo. Muitas pessoas até fazem piadas sobre isso, porque nunca o mundo teve paz e nunca terá. Mas é necessário o cristão pedir a paz no mundo,
Nós já passamos no século passado por 2 guerras que massacraram 100 milhões de pessoas. Campos de extermínio que mataram 6 milhões de judeus. E muitas outras pessoas também foram exterminadas, perseguidas e massacradas. Então, se cristão não tiver esperança na paz do mundo e uma paz que vem de Deus, então nós precisamos revisar o nosso contexto de esperança. Segundo sinal dos tempos, a vida. A vida nunca teve tão desprezada. Então, pedir ao Senhor esperança para que possamos estar abertos à vida. Não somente a questão do aborto, mas aquilo que se traz hoje nos noticiários. Deve haver novamente o desejo de ter ser humano nesse mundo. Então, nós estamos caminhando para decréscimos consideráveis na demografia, no número de pessoas no mundo. Então, nós devemos ter esperança de vida, de ter mais vida e zelar por essa vida. Liberdade além da dureza da reclusão. Levar esperança para aqueles que estão presos nos cárceres, mas também aqueles que estão presos na própria vida. Então, liberdade é um desejo profundo do ser humano. Então, se o ser humano não tiver um sinal concreto de ter liberdade, ele tem vontade de não viver mais. Então, hoje nós temos muitas pessoas que perderam a vontade de viver. Então, elas estão presas numa prisão sem muros, dentro da própria vida, dentro do próprio coração. Então, nós devemos pedir esperança para essas pessoas e, se for o caso, nos colocar à disposição para dar esperança à vida das pessoas. Sinais de esperança vão ser oferecidos aos doentes que se encontram nas suas casas, nos hospitais. Esperança de cura, mas também esperança de vida eterna. Hoje, aqueles que são frágeis, como crianças, idosos, doentes, muitas vezes relegados pela sociedade, não conseguem ver que eles são seres humanos, porque são destratados pelas pessoas. Então, a nossa presença deve dar sinal de esperança para essas pessoas, que elas são frágeis e, por isso, dignas do amor de Deus. Como vai dizer o livro do Êxodo, pobre, aquele que é a viúva, o órfão, e depois vem aqui os imigrantes, né? Então, os migrantes, aquele que é estrangeiro, ele está deslocado na vida. Comunidades cristãs devem ser local de acolhida de quem vem. E essa acolhida é ver todas as necessidades dessa pessoa, mas principalmente da presença, né? Então, nós somos chamados, em primeiro lugar, a ter razões da esperança, como está na carta aos Hebreus. Essa âncora que penetra a eternidade, e como uma âncora do navio que não vê aonde essa âncora chega, mas ela que segura o navio, que a esperança, penetrando na vida eterna, possa nos dar sentido de vida. Esperança nos dá sentido para a nossa vida. E se há algo hoje que o ser humano tem sede, é de sentido de vida. Todos sofremos, mas quando há sentido nesse sofrimento, e no nosso caso dado pela cruz do Senhor, o sofrimento ele toma uma outra perspectiva. E aí, a partir desse sofrimento, começamos a vislumbrar os sinais da vida eterna. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos
essa graça da esperança e um pedido a Deus da graça do Espírito, de ver sinais concretos de esperança em meio a um mundo que muitas vezes está em desespero. Que o Senhor nos ajude.